Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tio Te Explica com a Lísio Moura. O assunto de hoje é filhos gays. Eu resolvi falar sobre o assunto depois de assistir uma série de vídeos de trollagem feita por adolescentes aos seus pais sobre a questão de ser gay. Nessas simulações, nesses vídeos, o filho simulava que era gay para o pai, contando que era gay, de uma maneira bem realista e com os pés no chão, e a reação do pai era digna de misericórdia, dos pais eram dignos de misericórdia. Alguns puxaram faca, outros bateram, chutaram, humilharam, deram tapas na cara, falaram palavras de baixo calão, trataram como se fosse, sei lá, não existe tratamento para isso. Trataram de uma maneira tão ruim que chega a ser desumano. E no final eles diziam que era brincadeira e o pai chorava, dizendo me dê esse desgosto, esse tipo de coisa. Então eu acredito que esses vídeos foram feitos na base da realidade e que não foi fingimento, porque essas pessoas não são atores, né? Não tem. Mas de toda forma fica a lição que muitos pais não estão preparados para ter filhos gays. E se não estão preparados para ter filhos gays, não estão preparados para ser pais também, porque ninguém sabe quando se uma criança vai ser gay ou não. É uma condição sexual, não é uma opção. É uma loteria. Estima-se que 10% da população mundial é gay. Então você tem uma chance em 10 de seu filho ser gay. Então, se você não está preparado para isso, por favor, não seja pai. Não tenha filhos. Porque é uma chance em 10 de você ter um filho gay. Hoje eu quero falar sobre um texto de um pastor que ele escreve: às vezes eu penso e terei filhos gays. E esse texto é muito bonito, por isso que hoje eu quero ler esse texto. Em outros vídeos eu quero dar a minha opinião falando sobre a adoção de crianças entre casais gays. Sim, você está pensando, um pastor, sim, falei sobre um pastor, você ouviu direito. E também sobre isso eu quero fazer um assunto para um próximo vídeo, que é a diferença entre a religião evangélica na Europa e na América do Norte e no Brasil. Antes eu já posso adiantar que existe um fanatismo, radicalismo, extremismo na América do Sul em relação a ser evangélico, que não existe aqui na Europa, mas eu vou conversar sobre isso em outro vídeo, isso é matéria para outro vídeo, não para agora. Para o momento, eu gostaria só de entrar nesse assunto, sobre ter filhos gays. E antes eu quero ler um depoimento de um amigo no Facebook, que ele escreveu o seguinte: eu era o gay da sala de aula, para as garotas um desperdício, para os garotos uma vergonha contagiosa que poderia virar suspeita contra eles, se por acaso me tratasse como gente. Foi o fracasso dos meus tios, a culpa da minha mãe, a vergonha da família. O problema delicado dos meus professores e para a igreja alguém condenado ao inferno. Mas e para mim? Bom, nunca me perguntaram nada. As pessoas não querem saber o que você sente, mas apenas querem te julgar. Eu não escolhi ser gay. Sofri preconceito, perdi amigos pela minha sexualidade e senti o desprezo de alguns parentes. Nasci assim e acabei me aceitando da forma que sou, e hoje eu sou feliz. Eu tive alguns alunos, eu fui professor de inglês no Brasil, e eu tive alguns alunos que eram gays. E houve numa das minhas aulas, houve uma discriminação a um deles e eu parei a aula e dei uma lição de moral em alguns outros alunos sobre isso. E depois, outros alunos chegaram para mim e falaram: professor, eu sou gay, eu tenho medo de ser gay e eu não queria que fosse assim. E a gente conversou, né? A gente conversou porque não é fácil para essas pessoas admitirem que são. E existem crianças gays, existem adolescentes gays. Não, como eu já lhe falei, não é uma opção, é uma condição. Você sabe que é, não tem como mudar aquilo ali. Então, em homenagem a esses alunos também que eu tive e que eu não sei como é que eles estão, porque faz vários anos que eu estive no Brasil, que eu saí do Brasil, então, em homenagem a esses alunos, eu também estou fazendo esse vídeo. E eu queria também homenagear duas pessoas, a Elke Maravilha, que foi a rainha da drag queen brasileira, eu acho, e a Biozinha Prequi, que era uma drag palhaça lá da minha região da Paraíba, que recentemente faleceu. A elas duas eu também dedico esse texto desse pastor. Então vamos ao texto do pastor. Bom, ele diz o seguinte:
Às vezes eu penso se terei filhos gays. Eu não sei se os outros pais pensam sobre isso, mas eu penso muito frequentemente. Talvez seja porque eu tenha muitos gays na minha família e círculo de amigos. Está em meus genes e em minha tribo. Talvez seja porque talvez seja porque, como pastor de estudantes, eu tenha visto e ouvido as histórias de horror de crianças cristãs e gays, dentro e fora do armário, tentando fazer parte da igreja. Talvez porque, como cristão, eu interaja com tantas pessoas que acham a homossexualidade a coisa mais repulsiva de se imaginar e que fazem questão de deixar isso abundantemente claro a cada oportunidade. Qualquer que seja a razão, eu penso nisso frequentemente. Como pastor e como pai, eu quero fazer algumas promessas a vocês e aos meus 2 filhos. Primeiro, se eu tiver filhos gays, todos saberão disso. Minhas crianças não serão nosso mais bem guardado segredo familiar. Eu não vou desconversar com estranhos. Eu não vou falar em linguagem vaga. Eu não tentarei colocar uma venda nos olhos e eu não pouparei as emoções dos mais velhos, ou dos que se ofendem facilmente ou dos desconfortáveis. A infância já é difícil o suficiente e a maioria dos gays passa sua existência se sentindo horríveis, excrucialmente desconfortáveis. Eu não colocarei os meus filhos em mais desconforto desnecessário só para fazer o jantar de ação de graça mais fácil para um primo de terceiro grau rancoroso. Se meus filhos saírem do armário, sairemos do armário com a família. Segundo, se eu tiver filhos gays, eu orarei por eles. Eu não orarei para Deus curá-lo, consertá-lo. Vou orar para que Deus os proteja da ignorância, do ódio e da violência que o mundo despejará sobre eles simplesmente por eles serem quem são. Vou orar para que Deus lhe coloque um escudo de proteção contra aqueles que os desprezam e querem machucá-los, que os amaldiçoam ao inferno e que os colocam como condenados sem nem mesmo conhecê-los. Eu orarei para que eles apreciem a vida, o sonho, que sintam, que perdoem e amem a Deus e a humanidade. Acima de tudo, orarei para que meus filhos não recebam o tratamento nada cristão de suas ovelhas mal guiadas, a ponto de afastá-los dos seus caminhos. Terceiro, se eu tiver filhos gays, eu os amarei. Não estou falando de um amor distante, tolerante e cheio de reservas. Será um amor extravagante, de coração aberto, sem desculpas. Aquele tipo de amor que constrange na porta da escola. Eu não vou amá-los apesar de sua sexualidade e nem vou amá-los por causa dela. Vou amá-los simplesmente por serem quem eles são. Doces, engraçados, carinhosos, inteligentes, legais, teimosos, originais, lindos e meus. Se meus filhos forem gays, eles poderão ter milhões e milhões de dúvidas sobre a si mesmo, sobre o mundo, mas nunca terão um segundo de dúvida sobre o amor que o pai deles sente por eles. Quarto, se eu tiver filhos gays, basicamente terei filhos gays. Se meus filhos forem gays, e eles já são bem gays, e gays aqui no sentido da palavra americano, que quer dizer alegre, bem, isso quer dizer que Deus os já criou e os moldou e colocou neles a semente de quem eles são dentro deles. O Salmo 139 diz que ele os costurou no útero de sua mãe. Para mim, isso quer dizer que as incríveis e intricadas coisas que fazem almas únicas na história foi colocado em suas células. Por isso, não há um deadline para a sexualidade deles, pela qual eu e a mãe estejamos orando fervorosamente. Eu não acredito que haja uma data de inspiração mágica se aproximando quando eles se tornarão héteros. O que há hoje é uma simples e jovem versão do que eles serão, e hoje eles já são incríveis. Muito de vocês pode se ofender com tudo isso. Eu percebo totalmente. E sei que isso deve ser especialmente verdade se você é uma pessoa religiosa que acha esse tópico totalmente nojento. Conforme vocês forem lendo isso, podem ter revirado os olhos, ou já selecionado trechos de escrituras para enviar, ou orando para que eu me arrependa, ou se preparando para deixarem de ser meus amigos, ou me chamando de pecador, mal, herege, condenado ao inferno. Mas da forma mais gentil e compreensível que eu possa ser, digo uma coisa: não dou a mínima. Isso não diz respeito a você. Isto é muito maior que você. Você não é a pessoa que eu esperei ansiosamente por 9 meses.
Você não é a pessoa pelo qual eu chorei de alegria quando nasceu. Você não é a pessoa a quem dei banho, alimentei, balancei para dormir durante as noites. Você não é a pessoa que eu ensinei a andar de bicicleta, e cujo joelho esfolado eu beijei, e cuja mão eu segurei enquanto levava pontos. Você não é a pessoa cuja cabeça eu amo cheirar, cujo rosto ilumina quando eu chego em casa, à noite, e cuja risada soa como uma música para minha alma. Você não é a pessoa que diariamente me dá significado e propósito e que eu adoro mais do que jamais imaginei adorar alguém. Você não é a pessoa com quem eu espero estar quando eu der meus últimos suspiros neste planeta. Olhando para trás agradecido por uma vida de tesouros compartilhados, sabendo que eu te amei da maneira certa. Se você é pai, e eu não sei como você responderá caso seus filhos sejam gays, mas eu oro para que você considere isso. Um dia, a despeito de suas percepções sobre seus filhos, ou de como foi sua paternidade, você talvez tenha que responder para uma criança assustada e ferida, cujo sentido de paz, identidade, aceitação, na verdade, seu próprio coração, serão colocados em suas mãos de uma maneira que você nunca imaginou, e você terá que responder por isso. Se esse dia chegar para mim, se meus filhos saírem do armário para mim, este é o pai que espero ser para eles. Palavras do pastor João Pavlovitz. Lindo texto. Depois disso, resta muito pouco a dizer. Muito pouco a dizer. Mas eu tenho sim algumas coisas a considerar. Eu acho esse texto importante porque ele fala que os pais deveriam sair do armário junto com os filhos e não ter medo de falar sobre a sexualidade dos filhos com parentes, amigos ou conhecidos. Coloque-se na situação. Se já é difícil para alguém sair do armário e dizer eu sou gay, eu sei que deve ser difícil também para a família chegar para alguém e dizer, olha, meu filho é gay. Mas é muito mais difícil para essa pessoa que saiu do armário ver a família se esquivando, ou negando, ou com medo de falar sobre o assunto. Se você é pai de um filho gay, ou mãe de um filho gay, não tenha vergonha de dizer, meu filho tem um namorado, meu filho vai se casar com um cara, meu filho não gosta de meninas. Se alguém comenta, por exemplo, mas ele vai arranjar uma mulher e casar, com um tom de ironia, não engula isso calado, não. Diga, não, ele não vai arranjar uma mulher e casar, porque ele não precisa de uma mulher para casar. Ele gosta de homens, ele vai provavelmente encontrar um bom rapaz e vai se casar, talvez, futuramente com ele, ou tá namorando já um bom rapaz. Eu conheço o namorado do meu filho. Constrange essa pessoa também. Dê um tapa na cara do preconceito dessa pessoa. Porque eu acho que é isso que precisa acontecer. Os gays já saíram para fora do armário. Falta agora os pais saírem junto com os filhos. E não ter vergonha de dizer para os familiares, para amigos, ou parentes, ou vizinhos, ou o pessoal do trabalho, que o filho é gay. Saia do armário junto com o filho. É o conselho que eu lhe dou. Olha, se você gostou desse vídeo, dá o nosso like, que isso é importante. Se não gostou, dá o dislike, não tem problema. Eu peço que compartilhem com outras pessoas que precisem ou mereçam ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal Tio Te Explica. Bom, espero que tenha gostado. Um beijo do tio para vocês.